Prosseguindo então no estudo de História da Igreja, estamos na página 10 do livro 5 de História da Igreja, no item 4, o rei Tiago I. Bom, já coloquei a data aí, que nós estamos sempre procurando seguir aquela ordem cronológica da história para facilitar o entendimento de vocês. Então você veja, são cerca de 90 anos depois do protesto de Lutero, ok? Cerca de 90 anos depois do protesto de Lutero. E aqui o rei Tiago, ele é um rei da Inglaterra, né? Ele é um rei da Inglaterra que é um rei simpatizante do protestantismo. E na Inglaterra, a igreja oficial é a igreja protestante anglicana. E essa igreja, ela já tem uma divisão dentro dela, que é a divisão dos puritanos, desde 1560, ou seja, mais ou menos 40 anos, né? Essa igreja puritana, a igreja protestante puritana, ela era reconhecida pelo Estado protestante anglicano, né? Não era uma dissidência, mas eles eram aceitos pela religião anglicana. Assim, eles participavam, né, da vida do reino normalmente. E eles, claro, formavam um partido político, quando eu sempre tenho dito para vocês que os protestantes são políticos. Toda essa história que nós estamos vendo é tudo história de políticos que também tinham, assim, opiniões religiosas, né? Mas eles são políticos, ok? Então, na página 10, eu coloquei um texto aí de como esse rei Tiago se relacionava com os anabatistas e sobre os anabatistas nos dias dele, tá bom? O historiador diz: o rei Tiago I da Inglaterra, ele era chamado de Tiago IV na Escócia, ele reinou de 1603 até 1625 e tentou incorporar estes anabatistas à Igreja da Inglaterra, sem sucesso. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Esse rei, ele viu que tinha no reino da Inglaterra grupos chamados anabatistas, grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido, tá bom? As igrejas protestante anglicana e protestante puritana, todas eles batizavam recém-nascido. A criança nasceu, eles batizavam, mas o que esse historiador está dizendo tinha no reino uns grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. E o rei tentou, né, incorporar, trazê-los para a igreja anglicana. O historiador prossegue: esta junção entre separatistas, e ele coloca entre parênteses alguns grupos separatistas, né, que eram anabatistas, puritanos, brownistas e etc. Ou seja, a Inglaterra estava dividida, podemos dizer, em dois grandes grupos, né? A igreja protestante e a igreja anabatista. Não, desculpe, aí, claro, tinha o grupo católico também, né? Então, em três grandes grupos: a igreja protestante, a igreja anabatista e a igreja católica. Bom, nesse período, o rei Tiago, ele é simpatizante, ok, dos protestantes. Então, os católicos estão com pouca força, né? Bom, além dos anabatistas, ele citou também os puritanos, ou seja, eram separatistas também. Eles estavam na igreja anglicana, participavam do governo, mas eles eram separados. Bom, eles eram separados, mas reconhecidos. E brownistas, e etc. Então diz que tinham diversos grupos espalhados pela Inglaterra. E prossegue: parece ter ido até 1608, quando um documento escrito pelo teólogo e escritor Enoch Clapham distinguiu os puritanos e inconformistas dos anabatistas. Tá bom? Então, esse pastor inglês, que foi um pastor que ele era um inconformista também, e ele tem que fugir para
A Holanda também, nós veremos história de outros pastores aqui, bispos, puritanos, ou anglicanos, ou anabatistas, que eles têm que fugir para a Holanda, que era nesse período talvez o estado, o país, né, okay, mais tolerante da Europa. O comentário prossegue. O rei Tiago I foi o responsável pela tradução da Bíblia, que ficou conhecida como tradução do rei James. É uma das melhores traduções que nós temos até hoje, né? É uma tradução bem técnica e bem elogiada, mas moderna também, né? Ela foi feita em 1603, quando ele assume o governo. Vamos lembrar que cerca de 100 anos antes, a Inglaterra, a Europa no geral, eles não tinham a Bíblia nas mãos. Okay? Quando Erasmo de Roterdã publicou o primeiro Novo Testamento em grego, com aqueles documentos que eles conseguiram, né, vindos de Constantinopla, aquilo ali foi uma novidade para eles, e a partir disso eles começaram então a estudar mais a Bíblia, né, e fazendo outras traduções. Então, nesse momento da história, quase 100 anos depois da Reforma, já era assim bem vista aos olhos, né, da população, e então o rei se inclinou, já que ele era protestante, e nesse ponto os protestantes, alguma coisa eles tinham que ser diferente dos católicos, né? Os protestantes, eles em geral, eles trabalharam pela tradução da Bíblia. Isso é verdade. Foi um ponto que os protestantes criticaram na Igreja Católica. Tinham coisas que eram extremamente absurdas, né? Tá bom? Por exemplo, da mariolatria, a Igreja Católica dizia que Maria era mediadora entre Deus e os homens, além dela ter nascido sem pecado, ter continuado virgem até a morte, nunca ter pecado durante a sua vida e não ter morrido e ter ascendido aos céus. Tá bom? E também dizia que ela era mediadora entre Deus e os homens. Lutero só abandonou essa última. Lutero negou que Maria era mediadora entre Deus e os homens, até porque está muito claro na Bíblia, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, os protestantes, nesse ponto, eles realmente se afastaram, né, dessa influência católica de não querer que a Bíblia seja dada ao povo. O povo não podia ler nem ouvir a Bíblia, ou seja, era o extremo, né, do absurdo, né? Claro que a Igreja de Jesus, a missão dela aqui na Terra é divulgar a palavra de Deus, é divulgar a mensagem sagrada. Mas a Igreja Católica, o que ela fazia? Ela proibia a divulgação da mensagem sagrada. E quem fizesse isso, ela matava, né? Então agora, já passado esse período, a Inglaterra protestante, ela já promove então a tradução da Bíblia. Bom, vamos lembrar algumas coisas que estavam acontecendo antes, para nós lembrarmos também o que vai acontecer depois, né? Se nós estamos aqui próximo do ano 1600, já eram quase 70 anos de reforma aqui na Inglaterra. Aquele rei Henrique VIII, ele colocou o protestantismo, mas passou o tempo, uma das filhas rejeitadas dele se tornou rainha, ela era católica, e ela foi conhecida como Maria Sanguinária, porque perseguiu os protestantes, perseguiu todos os contrários a ela. Depois veio uma rainha, Elizabeth I, que foi uma rainha protestante. E agora o rei James I, o rei Tiago I, que também é chamado de rei James, né? James Tiago. Então vem esse rei Tiago, que ele vai ser um protestante, tá bom? Mas um protestante que também, em alguns momentos, vai querer agradar os católicos. E os católicos não vão se dar por vencidos na Inglaterra, não. Vai ter uma tentativa de reerguimento do catolicismo, que nós veremos mais à frente.